Olá, estamos na série Jesus Cristo está voltando e gostaria de recapitular com você sobre essa volta de Jesus. Nós já estamos entrando já para vídeo quase 40, então aliás em torno do número 40, mas a gente precisa rever porque hoje nós vamos ver o capítulo de número 5 de Apocalipse, que é essencial para você entender o cristianismo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Sim, meu irmão, minha irmã, quando você entende o lugar de Jesus na história, você vai entender que não há comparativo para Cristo e para o cristianismo neste mundo. Jesus é o único, ele é o Filho de Deus. Onde está Jesus hoje, pastor? Logo após a sua morte e ressurreição, Jesus subiu aos céus, foi aclamado pelos anjos, está sentado à direita do Pai e ali ele intercede por nós, esperando já o seu retorno, porque no seu retorno será a consumação dos séculos. Jesus virá nos buscar. Recapitulando, logo no início, nós começamos, aliás, essa série falando sobre este assunto, mas possivelmente você pegou o bonde andando, como diz o ditado, e não tenha ouvido essa explicação. É muito importante recapitulá-la. Sim, Jesus Cristo está voltando. Isso não é uma frase de efeito, é uma necessidade que isso ocorra. Jesus precisa voltar para fechar o hiato criado no livro de Gênesis por conta da criação do mundo, a expulsão do primeiro casal do jardim. A partir dali, a história passou a ser cronológica, como também kairos, atemporal. Tem o tempo do homem, que se reduz a segundos, minutos, horas e tal, semanas, ano e meses e ano, décadas, gerações, e o tempo de Deus, que é o kairos. Quando Deus quer, a sua vontade ativa entra em ação, então não se mede no tempo do homem, é o tempo de Deus, a sua conclusão.
Jesus precisa voltar, porque ele nos prometeu isto, e nenhuma de sua palavra deixará de se cumprir. Jesus precisa voltar para que haja ressurreição dos mortos, que, depois da salvação, é a principal proposta do cristianismo que diferencia de qualquer outra religião já criada ou que virá a ser criada neste mundo. Dando-nos corpos semelhantes aos seus, moraremos com Cristo eternamente nos céus. Jesus precisa voltar para que haja transformação e arrebatamento dos que estiverem vivos. E ele deu-nos a sua palavra, e certamente essa palavra será cumprida. Jesus precisa voltar para a grande prestação de contas diante do Pai. Jesus precisa voltar para recebermos os galardões eternos que ele nos prometeu. Jesus precisa voltar porque isso é a nossa esperança. Se não tivéssemos isto como nossa âncora de fé, estaríamos todos enlouquecidos neste mundo desatinado, neste mundo enlouquecido. Jesus precisa voltar para que participemos todos juntos, todos os que creram em sua palavra desde a fundação do mundo, e nos sentemos na mesa do banquete que já nos foi preparada. Jesus precisa voltar para que possamos tomar posse da nossa casa celestial que ele preparou para o nosso retorno ao lar. Sim, Jesus precisa voltar, porque definitivamente este mundo não é o nosso lugar. Aqui somos apenas peregrinos. Este mundo, com suas propostas e indecências, não nos pertence. Jesus precisa voltar para que não sejamos mais afetados pelo maligno e nem pelos seus seguidores, nem mesmo em nossos pensamentos e sentimentos. Seremos como Jesus para todos sempre. Amém. Sim, Jesus está voltando. O mundo já mostra o seu espectro. Ele já está com o espectro de morte, mostrando que já está chegando ao fim. E nós estamos esperando o nosso Senhor, que vai descer em grande glória, descer até as nuvens e vai assim nos chamar, e estaremos todos em sua presença para todos sempre. O capítulo 5, ele é extremamente importante, capítulo 5 de Apocalipse. Ele coloca onde é o lugar de Jesus, na história e em todos os tempos. Ao lado do trono do Pai está Jesus. Lá no capítulo 8, mais adiante, nós veremos como Jesus realiza o seu trabalho diariamente ao lado do Pai, de acordo com as orações que nós enviamos para os céus. Então, Jesus é aquele único digno de abrir o livro que conta a história universal de todas as gerações, desde que o mundo é mundo, enfim. Ele foi o único. João mostra o estado da humanidade, um estado triste e decadente, quando ninguém, nem no céu, nem na terra, fora achado digno de olhar para o livro e muito menos de abri-lo. Então João estava se sentindo como a humanidade se sente, sem esperança, e João começou a chorar. Então um dos anciãos lhe chama a atenção e diz: não chores. Meus irmãos, esta palavra é linda. Não chores, não fique desesperançado. O leão da tribo de Judá foi digno, é digno, será sempre digno. Foi ele que se apresentou diante do Pai e disse: ele viria a este mundo em obediência para resgatar-nos para os céus. E ele fez isso. Deixou a sua glória, veio a este mundo, viveu conosco, tabernaculou conosco, depois morreu, foi morto, ressuscitou, subiu aos céus e está à direita de Deus. Aí João continua, versículo 5. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Lembre-se do 7, é simplesmente para indicar a perfeição. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono os 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Ele, Jesus, veio,
tomou o livro da mão do que estava sentado, da mão do Pai, e havendo tomado o livro, todos se prostraram em adoração. Que coisa linda! Versículo 9, todos cantavam para Jesus, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Veja o que Jesus veio fazer neste mundo. Pagou o preço por nossas vidas diante do Pai e nos tornou reis e sacerdotes. Você que está me ouvindo, rei ou rainha, sacerdote ou sacerdotisa de Deus. Foi esse título que Jesus deu a mim e deu a você diante do Pai. E aí, anjos aos milhões o adoraram, cantaram e celebraram e disseram tudo o que Jesus merecia e merece ouvir. Recebeu poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graça. E todos assim adoraram ao Cordeiro. Sim, nós somos adoradores do Cordeiro. E o capítulo 5 nos traz um lindo contraste entre as figuras que normalmente Jesus é apresentado, o leão e o cordeiro. A fraqueza, a fragilidade e a tremenda força, a força de um leão. Jesus foi visto como o leão, aquele que tem todo o poder, e o cordeiro, aquele que na fragilidade deixou-se fraco, deixou-se se sentir fraco, para que pudesse passar pela cruz, pagando um alto preço por nós. Sim, Jesus, no capítulo 5, o Deus Salvador, tem o seu lugar na história da humanidade, tem o seu lugar na história dos céus, e ele veio dividindo o tempo e o espaço, dividiu esse mundo antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele é Deus. O Filho de Deus veio cumprir uma missão, a missão de salvar você, de salvar a mim. Nunca se esqueça disso. E ele voltará. Sim, Jesus está voltando. Que você não seja pego ou pega despercebido ou alienado dessa história. Eu gostaria neste momento orar por sua vida. Pai, aleluias, Maranata. Nós te louvamos e te bendizemos por essa linda história. Pai, obrigado por Jesus Cristo, teu Filho. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor foi deixado conosco para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Jesus. O Senhor cumpriu um papel, morreu sem merecer, morreu por nossa causa e nos resgatou, pagando um preço altíssimo. Nós não somos merecedores. Obrigado que hoje o Senhor está à direita do Pai e continua intercedendo por nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.